De fato, nenhuma notícia urgente que mostra que a Europa finalmente começou a reagir ao comportamento agressivo da Rússia. Hoje, 1º de outubro, as forças especiais militares francesas capturaram um petroleiro ligado à Rússia, do qual os russos lançavam drones que foram avistados nos últimos dias sobre a Dinamarca, Suécia e Noruega. Militares franceses já desembarcaram no petroleiro, que está incluído na lista de navios da Frota Sombra da Rússia, e estão coletando provas de seu envolvimento nos ataques à Europa. Aqui, lembro que a Rússia afirmava falsamente que não estava envolvida nos ataques de drones aos países europeus. Sou Alexei Peti. Hoje é 1º de outubro, vamos discutir isso juntos. No vídeo veremos forças especiais francesas desembarcando em um navio ligado aos russos, aparentemente envolvido nos ataques à Dinamarca. Mas antes de começarmos, quero lembrar que neste canal do YouTube saem todos os dias várias análises de notícias sobre acontecimentos ao redor do mundo. Para que você fique por dentro de absolutamente todas as notícias, recomendo que se inscreva neste canal do YouTube. Caso ainda não tenha feito isso, deixe seu like e, por favor, escreva um comentário detalhado neste vídeo. Isso facilita bastante divulgar vídeos no YouTube. Então, como informaram hoje os militares franceses, as forças especiais da França capturaram e já desembarcaram a bordo de um petroleiro russo, que supostamente serve como base de lançamento para misteriosos voos de drones, os quais causaram o fechamento de aeroportos na Dinamarca na semana passada. A televisão local já publicou um vídeo do desembarque das forças especiais francesas no navio russo, mas o que também chama a atenção é que militares da Marinha foram vistos no convés do navio, o que indica que a OTAN iniciou uma operação para coletar provas do envolvimento da embarcação nos ataques com drones. O petroleiro chamado Barakai usou diferentes dados de identificação e foi um dos 4 navios ligados à Rússia que estavam nas águas próximas à costa da Dinamarca. Durante as observações dos drones nos dias 22 e 24 de setembro que espionavam instalações militares desse país. Esse navio também faz parte da frota fantasma da Federação Russa? Curiosamente, os europeus já o prenderam, mas o soltaram por algum motivo. Explicarei o motivo em breve. Então, de acordo com a rota, o petroleiro Barakai estava indo do terminal de petróleo russo em Primorsk, perto de São Petersburgo, com 750 mil barris de petróleo bruto para Vadinar, na Índia. Mas ainda no domingo foi interceptado por um navio militar francês e direcionado para Saint-Nazaire, no oeste da França. O motivo da parada e detenção é a ligação com a frota sombria da Federação Russa e as misteriosas paradas desse petroleiro perto da Dinamarca, e isso aconteceu 2 vezes. Além disso, quando parava, ele desligava os sensores de detecção. No mesmo dia, a promotoria francesa iniciou uma investigação, o que Emmanuel Macron chamou de um bom passo. O Kremlin, respondendo ao pedido, declarou que não possui nenhuma informação sobre o petroleiro ou sobre esse incidente. E, de modo geral, o Kremlin se desvinculou desse navio, afirmando que não é o petroleiro deles e que não tem nada a ver com ele. E, na verdade, não sabem de nada. Embora ele tenha saído de um porto russo, lembro, não muito longe de São Petersburgo, mas os russos fingem não saber de nada e dizem: que navio, que petroleiro? Nós nem sabemos o que é esse petroleiro Barakai. Bem, é óbvio que no Kremlin eles simplesmente ainda não inventaram uma desculpa, embora mais tarde eu vá explicar novamente por que eles estão agindo assim. E então Stefan Kellenberger, que é o promotor da cidade de Brest, no oeste da França, declarou que está sendo realizada uma investigação devido à incapacidade da tripulação do petroleiro de comprovar a nacionalidade do navio e a recusa em cooperar. O petroleiro Barakai, que navega sob a bandeira do Benin, literalmente há poucos dias mudou de nome de Pushpa. Ou seja, antes ele se chamava Pushpa. Por isso os russos dizem: bem, Pushpa, tínhamos um Barakai saindo por aqui. Na verdade, não sabemos qual é esse navio. Com esse nome ele foi visto semana passada indo para o oeste pela costa da Dinamarca. E foi mencionado por especialistas navais como um dos poucos navios ligados à Rússia que poderiam estar envolvidos nos incidentes com drones.
Foi exatamente esse navio que, por algum motivo, parou na costa da Dinamarca e desligou os sensores de detecção. E depois ainda tentou mudar seu nome. Chamava-se Pushpa, depois mudou para Barokai. Lembro que o aeroporto de Copenhague ficou fechado por 4 horas na noite de 22 de setembro. O aeroporto de Aalborg, 2 dias depois que drones foram avistados no espaço aéreo da Dinamarca. Como vocês sabem, por algum motivo, os dinamarqueses não derrubaram nenhum drone. E a Dinamarca já acusou oficialmente a Rússia pelo ataque. Uma das versões da investigação é que os drones foram lançados de um navio ou navios próximos à Dinamarca, o que não deu tempo para os militares do país reagirem. Dizem que decolavam rápido, faziam a observação e retornavam aos mesmos navios. Embora a identificação dos drones ainda não tenha sido estabelecida, esses drones podem ser lançados de uma chamada catapulta, que pode ser facilmente instalada em um grande navio, em qualquer convés. E a investigação da mídia dinamarquesa também identificou outros 2 navios comerciais, Astrol 1 e Oslo Carrier 3, que estavam na região naquela época, assim como o navio militar russo Alexander Shabalin, que foi filmado por um tabloide dinamarquês de um helicóptero ao sul de Langeland, no extremo oeste do Mar Báltico. O caso do navio Oslo Carrier 3 foi esclarecido. É norueguês, mas com tripulação russa. E os proprietários do navio já explicaram que permitiram a entrada de militares da OTAN nessa embarcação, que realizaram uma inspeção e disseram: ok, não há problemas com esse navio. Restam ainda 3 navios, o tal Barakai, que foi detido pelos franceses, o Astrol 1 e o navio de guerra russo Alexander Shabalin. Na semana passada houve outra invasão, desta vez no norte da Alemanha. E de acordo com a avaliação oficial realizada no relatório da revista Der Spiegel, drones, presumivelmente realizando funções de reconhecimento, sobrevoaram instalações militares e infraestrutura no estado federal do norte, Schleswig-Holstein. E agora dá atenção. Nestes dias, o petroleiro Barakai, que foi detido pelos franceses, estava justamente passando pela Alemanha. Veja o mapa novamente. Na quarta-feira, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen afirmou que a Europa enfrenta uma guerra híbrida, citando a invasão de drones em países como Dinamarca, Polônia, Finlândia, Noruega, Suécia, Alemanha e França, neste mês. Como ela disse, do ponto de vista da Europa, só há um país disposto a nos ameaçar: a Rússia. O navio Barakai, identificado pelo número marítimo internacional, está sob sanções econômicas no Reino Unido, na União Europeia e em outros países ocidentais. Ainda em outubro de 2024, o Reino Unido declarou que o petroleiro, que na época se chamava Varuna, ou seja, esse já é o 3º nome dele, integrava a frota sombra russa e transportava petróleo ou derivados russos para terceiros países. Lembro que o termo frota sombra é usado para designar navios cujo proprietário é muito difícil de rastrear ou que foram identificados de forma fraudulenta. Mas são usados pelos russos para o comércio secreto de petróleo e outros produtos, muitas vezes com o objetivo de evitar sanções econômicas. Agora vem a parte mais interessante. Você já memorizou 3 nomes diferentes. No último ano, este petroleiro teve. Em abril deste ano, esse mesmo petroleiro, que na época se chamava Kivala, esse já é o 4º nome, foi detido pelas autoridades estonianas depois que não conseguiram confirmar seu registro em Djibouti. Inicialmente, os estonianos foram informados de que o registro da embarcação havia sido cancelado. Mas 2 semanas depois, o Kivala foi liberado depois que Djibouti declarou que estava disposto a assumir a responsabilidade por essa embarcação, mesmo sem registro para ela. Bem, agora mais um interessante. Dos outros 2 navios comerciais avistados perto da Dinamarca durante os incidentes com drones, o navio Astral 1, que também foi visto no Estreito de Kattegat, perto de Copenhague, no mesmo dia em que ocorreu o incidente com os drones. Agora está atracado, sabe onde? Em São Petersburgo. Por isso tudo se encaixa perfeitamente e hoje, como você sabe, no Kremlin, eu contei sobre isso no episódio anterior. Solicitaram negociações com Washington, mas ainda podem achar algo no petroleiro que prove que os russos organizam essas provocações com drones. Aqui coloco reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, tchau a todos.